Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Renato Jesus, engenheiro florestal, doutor em ecologia, uma larga experiência em pesquisa florestal aqui no nosso estado, tendo uma produção acadêmica também e prática muito grande. Renato, a gente também agora com a crise começa a procurar novas soluções, e as soluções normalmente encontradas são em tecnologia, em armazenamento, vamos buscar água subterrânea. Nós não temos um aquífero Guarani, que é o maior do mundo, né? Falávamos que tínhamos a maior produção de água, a bacia amazônica, uma grande produção de água, né? A maior bacia produtora de água do planeta, e a gente está vendo que as coisas estão escasseando, né? Vamos falar um pouquinho de água subterrânea. Como que você está vendo aí essas procuras e essas tecnologias? Eu acho que o poço artesiano e os barramentos são coisas que ajudam a armazenar água. Agora, tem que ter ciência também, tem que ter tecnologia, né? Fazer poço artesiano agora, nessa altura do campeonato, é desespero. Isso vai ajudar aos mais favorecidos, né? Sim. O que nós temos que ter preocupação é a recarga desses aquíferos, né? Sim. E essa recarga vem com o reflorestamento. Eu me lembro de um barramento que foi feito na região de Soretama e cortou a água que entrava na reserva biológica de Soretama. Quer dizer, imagina os impactos para a fauna, para a vegetação. Sim. E o que aconteceu? Em 98 teve um incêndio, queimou 5.000 hectares de Mata Atlântica, tá? Que foi facilitada, incrementada por um barramento, ou seja, a água não entrou e o fogo foi lambendo em seguida, porque os cursos d'água já não tinham mais umidade. E os cursos d'água eram os aceiros naturais. O fogo chegava, parava na água. Hoje, como não tinha mais, então, quer dizer, os barramentos, tudo feito sem nenhuma técnica, entendeu? A bem da verdade que o Estado está no processo de regular esses barramentos, começa a haver mais tecnologia, mas isso tem que ser incrementado mesmo, e com rigidez. Tá? Com recurso natural nós temos que ser muito rígidos, né? Ter preceitos bem, como é que se diz, bem concatenados para você não ter implicações e não ter favorecidos. Nós temos que pensar na coletividade, né? E claro, não esqueci dos nossos recursos naturais, que eles é que podem, né, fazer com que a gente possa ter uma vida aí no planeta por muito mais tempo e, claro, sem falar no refrão, com sustentabilidade. Renato, fazer só uma análise comparativa, né? Porque as pessoas às vezes ficam muito sensibilizadas quando vê um determinado animal, um pássaro, alguma coisa morto por uma caça, alguma coisa. Mas às vezes não se sensibilizam porque não conhecem o efeito de um barramento desse, por exemplo, para secar toda uma área e matar de sede as espécies, ou então levar para outras áreas para serem atropeladas no asfalto, etc. Eliminar um ecossistema, né? Nós tínhamos, por exemplo, aquela região do Suruaca, né? Um mini pantanalzinho aqui. Com certeza, né? Exatamente né? isso. E perdemos jacarés e milhares de espécimes de aves. Né? E concomitantemente, água. Mamíferos. E água. Né? Água. Que ela freava aquela água, o rio não esvaziava. Agora, com dreno, a água do rio não fica. E além de você não ter mais vegetação e não possibilita a infiltração, você não tem mais os fatores naturais de retenção, que eram os pântanos, né? As florestas paludosas. A gente pode também, a gente tem a mania de copiar os países desenvolvidos, né? Os Everglades, por exemplo, podem ser um bom exemplo disso, né? Com certeza, com certeza. Erraram, viram que erraram e estão consertando. Ainda não está na plenitude. Eu vi reconstrução de manguezal na Flórida, entendeu? É verdade. E aí eu fico vendo aqui o que é falta de tecnologia, né? A gente querer replantar mangue. Mangue não se replanta. Mangue basta você reestruturar o micro-relevo que faz com que a maré vá e volte. E aquilo traz os propágulos. Então, se você tem resiliência, você tem uma recolonização natural a custo zero de revegetação.
Sem dúvida, e a salinidade, a água salobra, ela elimina determinadas invasoras dos ciclos, né? Exatamente. E cria Não, e mais que isso, traz os propágulos específicos do manguezal. Eu acho que isso tudo tem que ser pensado, né? Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Agora, Renato, perspectiva para o futuro em termos de reflorestamento. Você falou no projeto Reflorestar. Eu acho que o projeto, como falei, é um projeto bom, agora tem que ir para ação. Tá? E uma coisa que eu fico preocupado é você ter que pagar para o agricultor reflorestar. Sim. Isso tem que ser um ato voluntário. Agora, o Estado, com a sua competência técnica, com as empresas que existem no Estado, nós temos que dar essa tecnologia para o agricultor, fornecer a muda e o agricultor faz. Tá? Eu faço essa conta assim muito fácil, né? Você tem aproximadamente 100 mil agricultores. Se cada agricultor plantar meio hectare por ano, nós vamos ter 50 mil hectares de florestas. Em 10 anos, nós vamos ter 500 mil hectares de floresta plantada. A que custo? Só custo da muda, entendeu? Sim. 500 mil hectares é mais ou menos o que nós temos que recuperar de mata ciliar no estado do Espírito Santo. Quer dizer, é uma questão extremamente factível. Agora tem que fazer, tem que sair do escritório, tem que sujar a bota, tem que ir lá para o campo plantar. Pô. Agora, Renato, tem um aspecto também, lógico, não olhando como um infantilismo, né? Mas o agricultor tem dificuldades econômicas para estar fazendo esses investimentos, né? E o PSA também é um mecanismo auxiliar interessante, né? O pagamento por serviços ambientais. Sem dúvida que é. Tá? Mas plantar meio hectare por ano é um dia de trabalho. Tá? Ele vai ter a muda, ele não vai desembolsar, não vai ter investimento. Tá? Ele vai ter só que gastar a energia do trabalho dele para fazer. Agora isso aqui é um trabalho também de convencimento, também, mas não é, cultura, né? Mas é isso. Eu costumo dizer que namorar, coçar e plantar é só começar, pô. Sim. Né? Tem que começar. Aí o que acontece? Ele vai gostar do que está fazendo. Ele vai ver o resultado. Em 2, 3 anos ele vê o resultado. Aí ele vai ter orgulho daquilo que ele fez e ele vai querer fazer mais. Eu tive experiências fantásticas com agricultores. Tive um bom relacionamento com agricultores e o sucesso foi muito grande. Entendeu? Sim. Agora, tem que estar junto, tem que conversar. É todo dia, todo dia, todo dia. Tá. Agora, um exemplo positivo que a gente tem aqui é Santa Maria do Jetibá, né? Que foi abandonando o café, entrando mais na produção de hortifruti, principalmente de hortaliças, e aumentou a sua área de cobertura florestal, né? De 30% para 50%. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Como aquele relevo ele é movimentado, tá? E os solos foram ficando muito pobres, né? Então o café que eles plantavam já não dava tanta coisa, eles foram abandonando essa forma de uso da terra. E isso propiciou, em função da resiliência ecossistêmica, que viesse uma floresta que começa a ter o seu valor como floresta. Ainda é uma macega entrando no estágio inicial de regeneração. Se ajudado pelo ser humano, controlando cipós, plantas invasoras que margeiam os limites desse fragmento, isso é um sucesso e com um custo muito reduzido. Para finalizar, já que você falou nesse assunto, o que é plantar floresta, o que é enriquecimento e orientação para o crescimento florestal? Você tem, assim, rapidamente, enriquecimento, você tem 2 formas de fazer enriquecimento. Uma é o que eu chamo de enriquecimento artificial, você vai lá e planta. Outra é o enriquecimento artificial, onde você induz a floresta a fazer com que os seus propágulos que caiam no solo saiam. E como é que faz isso no artificial, no natural? É controlar as plantas naturais, cipó, bambu, capim, que adentra ao ecossistema. Você controlando, a semente cai e germina. Tem um exemplo marcante, que foi o Convento da Penha, que era bambu e cipó. Nós controlamos essas espécies invasoras e hoje você tem uma floresta com características, passados 25 anos, com características semelhantes a uma floresta primária que tinha quando Cabral aqui chegou. Renato, o que as pessoas, acho que às vezes não fazem uma avaliação direta, o que é proteger a nascente e o que é floresta para produção de água? Eu acho que o agricultor pode proteger a nascente dele, tá? Só que isso tem que ser em cadeia. Todos têm que fazer isso. Só ele fazendo naquele ponto, aquilo não vai ser suficiente para que ele tenha efetividade no planejamento dele. Sim, porque a nascente é um olho d'água. É um olho d'água. Não é um lugar onde a água infiltra. Ela está infiltrando em outros lugares. Entendeu? Ele está protegendo ali. O que ele está conseguindo ali, primeiro, é a qualidade na água dele, que não vai ter sedimento, porque ele protegeu. Tá? Agora, é importante que todos façam.
Por exemplo, a minha propriedade é toda floresta. E eu estou sentindo o efeito da seca. Pô. A minha nascente está começando a ficar comprometida. Por quê? Atrás dela não tem floresta mais. Pô. Então, esse é um problema de coletividade. E aí, é muito importante o que você está dizendo. Né? Não é só o agricultor tem que pagar essa conta, né? Ele fazer. A sociedade, os urbanos também têm que contribuir com isso. Nós tomamos nossa água. Né? Tem que pagar por isso. Né? Então, não é criar imposto, mas a sociedade, a urbana, tem que participar desse processo de recuperação. Ok, Renato, muito obrigado pela sua presença e pelas informações que você passa aí no momento em que a população precisa de informações seguras sobre o que fazer para a produção de água. Muito obrigado também.